Olá, muito boa noite. Está começando o CJC News. Hoje é um dia muito especial. É bom a gente saber das coisas boas que acontecem na sociedade. Final de semana está chegando e vamos nos encher de boas notícias, né? Depois de tanta coisa que a gente vê diariamente aqui no nosso jornal. E por isso, a gente quer falar um pouquinho sobre aquilo que a gente pode fazer pelo próximo. Mas antes, eu quero convidar você a participar do nosso programa através do nosso canal no YouTube. Se você que sempre acompanha a gente viu uma reportagem e quer revê-la, você pode acessar o nosso canal.cjc, isso no Instagram, mas canal CJC Oficial é no YouTube, para você participar e também ali escrever seus comentários, deixar sua mensagem, principalmente do programa de hoje. Se você conhece essa turma, é um projeto que acontece em Madureira desde 2021, atende mais de 100 crianças com várias modalidades de atividade. Eu estou falando do Tropinha e quem veio conversar com a gente hoje é o Jardel, presidente da organização, presidente do projeto. Tudo bem, Jardel? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É uma honra estar nessa casa, a gente poder falar do nosso querido e amado Projeto Social Tropinha. Então, o Tropinha começou em 2021. Sim. Né? Só que nada começa um projeto como esse, que vocês atendem hoje, quantas crianças? 130 crianças em plena evolução. 130 crianças não começa um projeto assim, do nada, né? Você sempre teve o sonho de trabalhar com esse tipo de atividade, que é uma atividade mais humana, né? Uma ONG é uma organização não governamental e ela tem aquele perfil filantrópico, né? Sim. Não é para enriquecimento, e sim para enriquecer a vida do outro. Sim. Você sempre teve esse perfil, Jardel? Eu tenho... a minha esposa costuma dizer que eu já tenho esse perfil desde que ela me conhece, né? O Projeto Tropinha, ele nasceu de uma brincadeira despretensiosa, né? Mas eu costumo dizer que quando Deus tem os planos, a gente acaba se tornando instrumento, né? E eu tenho a certeza que a gente é instrumento na vida desses assistidos, né? O Projeto Tropinha começou em 2021, no dia 26 de junho. Estamos aí prestes a completar 3 anos de vida. É verdade. Né? E com isso, a gente, nesse dia, de 2021, a gente pegou as crianças para brincar de futebol, só para descontrair. Só por uma brincadeira. Só por uma brincadeira. A gente estava na pandemia naquela época, né? Aí, até no ato meio assim de rebeldia, que depois a gente ficou sabendo que as coisas se tornaram até mais sérias na frente, mas foi uma atitude que nós tomamos para poder tirar as crianças da ociosidade. Daquela brincadeira, a gente fez vários outros sábados, né? A gente começou no sábado fazendo atividade de futebol, a gente só brincava com as crianças, a gente tinha ideia de projeto nenhum. Com o tempo, o Projeto Tropinha, aquela modalidade, ela foi crescendo, desenvolvendo, e o que era 10, 15 crianças virou 20, virou 30, virou 40, e a gente teve a ideia de dar nome àquele, até então, somente de time de futebol. Aquele encontro que vocês faziam todos os sábados. Isso, aquele encontro. Nós fizemos o primeiro, vários encontros, aí pensamos em dar um nome até o time de futebol. Eu fiz uma enquete com as crianças, e as crianças escolheram o nome Tropa da DC, que era referência a Rua Dona Clara, onde era a maioria dos assistidos naquela época. Mas aí eu acho que começou as inspirações divinas, a gente escolheu o nome Tropinha, as cores do projeto são verde e preto. A partir daí, o projeto se tornou projeto e com o decorrer da caminhada nós fomos evoluindo cada vez mais e hoje o projeto ele é bem sólido e com várias atividades para as crianças. Vamos dar uma olhada no projeto Tropinha? Roda o VT. Fundada em 2021, a ONG Tropinha hoje atende cerca de 120 crianças e jovens de 5 a 16 anos. O projeto tem o objetivo de ser um divisor de águas em sua região, focando no crescimento pessoal das crianças, dando apoio social através do esporte e da cultura, com inclusão total e sem discriminação. A organização realiza ações sociais para crianças através da prática de diversas atividades como futsal, artes marciais, aulas de música, oficina de
teatro e reforço escolar. A sede fica localizada em Madureira, na zona norte do Rio, contando com o apoio do Clube dos Subtenentes e Sargentos Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e com a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado. Olha que bacana essa interação com órgãos de segurança. Me faz pensar numa coisa. Se os órgãos de segurança pública investem num trabalho desse, para mim se torna um sinal de que a única forma de melhorar a segurança no Estado é investindo em crianças, em educação, Com em certeza. atividades extracurriculares. Com certeza. Como eu citei antes, como o projeto começou com uma atividade esportiva como futsal, e a gente viu na caminhada que aqueles jovens, aquelas crianças necessitavam de outras atividades para desenvolver. Então, a gente tem como base a educação e o desenvolvimento humano daquela criança. Então, quando você diz isso, é uma pura verdade. A gente sabe que a criança ela precisa de esporte, educação, acesso à cultura, acesso às diretrizes, né, educacionais, para com que ela possa se tornar cidadãos melhores e possa se desenvolver. Né? A gente percebe que na sociedade, né, quando você trabalha a base, você vai lá na raiz, né? Você pode, com certeza, você vai evitar vários problemas no futuro, né? Com isso, a gente tem diminuições de criminalidade ou algum tipo de situação adversa, né? Que esse jovem de comunidade, né, ele possa vir sofrer. Então, esse é o trabalho do Tropinha, né? A gente está muito feliz com ele, a gente pensa em desenvolver cada vez mais esse projeto. No momento em que você tem o projeto, você não trabalha sozinho, né? A gente viu na reportagem cerca de 120 crianças, né, que já são atendidas pelo Tropinha Oficial. Agora, quantas pessoas trabalham juntos a você para fazer toda essa máquina funcionar? Claro, que com certeza. você já me falou do futsal, né? Tem lutas também, a gente viu ali reforço escolar, aulas de teatro, música. Isso. São quantas oficinas? Nós temos hoje 9 oficinas, né? A gente tem futsal, taekwondo, reforço escolar, inglês, psicologia, teatro, percussão, violão e xadrez, né? E atendimento psicológico também para as crianças. Então, a gente está falando aí numa gama de 26 voluntários que trabalham todos lá no projeto, doando o seu melhor, né? A gente tem a máxima de que para o projeto a gente tem que doar o melhor, porque existe aquele pensamento de voluntariado retrógrado, né? De que, eu vou pegar minha horinha vaga e vou dar lá... Não, a gente tem que dar o nosso melhor. É como aquelas arrecadações de roupa no período de frio, o inverno está chegando, né? O inverno começa agora, entre dia 21 e 23, né? Não lembro, não sei bem exatamente qual dos 2 dias. A gente soube aí que o El Niño, né, que causou todas essas temporadas de grande calor, deu uma parada e vai começar uma nova fase agora de um outro fenômeno, né, natural, que vão aumentar as quantidades de dias frios. Sim. E aí, quando você fala em voluntariado, é muito comum nesse período de inverno as pessoas doarem roupas. E aí me faz pensar, você trouxe a questão do voluntariado retrógrado. Antigamente era aquela assim, essa roupa aqui está rasgada, bota para doação. Isso. Né? Inclusive, a gente teve agora no Rio Grande do Sul um descarte de roupas gigantesco por conta disso. As pessoas não dão as roupas de seu melhor com esses pensamentos. Então, o que você está querendo dizer é isso, né? A gente tem que dar o que é o melhor, a roupa boa para que... O que você usaria, você vai com certeza. ajudar para outra pessoa, outra criança usar também. Eu já vi isso acontecer com brinquedos, né? Dão um brinquedo, esse carrinho aí está com a roda quebrada. Então deixa para doação. Mas a criança vai brincar como? Com um brinquedo quebrado. Com certeza. Nesses 3 anos, né, que vocês estão caminhando já, essa subida, né, esse aumento de crianças atendidas foi muito rápida. Sim. Né? Eu vejo alguns trabalhos de ONGs como o Tropinha, projetos assim sociais, mas que o crescimento, às vezes, de pessoas envolvidas, não só como voluntárias, mas também como crianças participantes, não é tão rápido assim.
Sim. né? O que você diria de ser o causador e motivador desse alcance, desse aumento tão rápido? Primeiro eu digo que com certeza é o projeto de Deus para aquela região, para a nossa comunidade. E porque eu creio muito em Deus, sabe? Eu creio muito nos desígnios dele. Então o projeto, ele, na minha ótica, ele cresceu por conta do nosso time de voluntariado que se empenha bastante, né? Eram seus amigos? São meus amigos e não, também a vida nos colocou diante dessas pessoas. As pessoas chegavam, ouviam falar, chegavam lá e falavam assim, eu quero participar. Uma pessoa trazia a outra, ou via por alguma rede social, né? Você pode ver, o Projeto Tropinha, ele tem 26 voluntários, nós temos gestores, administradores, psicólogos, professores, de pedagogos, psicopedagogos, a gente tem gente renomada na música, né, que dá aula lá para as crianças. Então, quando essas pessoas se unem e o projeto cria esse corpo institucional, né? A comunidade abraçou essa causa, né? As comunidades são muito carentes, né? Desses serviços, né? De querer ter atividades para as crianças. Então, não demorou muito e a gente só não vai muito além ainda por aquela questão que a gente precisa desenvolver na parte estrutural do projeto para a gente poder abrigar mais, porque senão a gente tinha muito mais criança lá e a gente vai ter, se Deus quiser. Assim, o que eu penso e que vejo é alguns trabalhos sociais que acontecem por um período do ano e não são contínuos, né? Você deve ter um contato e saber de histórias muito mais do que eu. Sim. Né? E às vezes começa no mês de janeiro e em abril já parou. Sim. Né? Por falta de recursos ou porque o projeto era só temporário. E geralmente quando as crianças saem desse projeto, que acaba, né, o projeto dá fim nele mesmo, as crianças ficam meio perdidas, sem... mas eu já tinha uma rotina, ali eu me encontrava com amigos, ali eu aprendia e aí acabou. Ainda mais vocês que oferecem oficina de reforço escolar. Aí a criança não tem mais isso, fica perdida. Como é que vocês conseguiram se manter? Eu vi que vocês têm 2 apoios aí, do Corpo de Bombeiros e também dos sargentos, né? Como é que vocês alcançaram essa autonomia, né, e os recursos para continuar? São 3 anos já trabalhando. Pasme, o Projeto Tropinha, ele tem as matérias bem sólidas, porque eu volto a dizer, nós temos pessoas enganjadas no projeto. Quando o voluntário ele abraça a nossa causa, né, e tem dado certo até agora, né, a gente tem pessoas que, quando elas se engajam de verdade, elas se apaixonam pela obra, elas permanecendo no projeto, a matéria não acaba. O que pode fazer com que uma determinada ONG tenha um projeto curto, ou a questão de ter a matéria e depois não ter, é a questão de ter o profissional para dar essa aula. E graças a Deus, o projeto Tropinha, na grande... digo 90% da sua fundação até hoje, permanece com os mesmos voluntários, né? E são esses voluntários que trazem outros voluntários e a gente consegue manter as matérias e fazer com que os nossos queridos filhos lá do coração não fiquem órfãos dela, né? É Sim. O que você está me perguntando. E sobre a questão do apoio, são apoios que nos ajudam lá, mas a gente ainda está buscando mais apoios, né, para poder a gente melhorar isso e atender cada vez melhor nossos assistidos. Um grande desafio é o local, né? Local para fazer uma atividade como vocês fazem. Isso vocês conseguiram e está lá, né? Fica ali em Madureira. Fica na Travessa Carlos Xavier, 96, no Clube dos Subtenentes e Bombeiros do Rio de Janeiro, né? São parceiros nossos. É bom que é um local que é conhecido por todo mundo e seguro, né? Então não tem aquela coisa, não, meu filho não vou botar lá não porque eu não sei. Não, ali é um lugar que é ponto de referência, né? O ponto de referência lá é totalmente seguro, é um lugar que tem estacionamento adequado. Nós temos lá 2 salas, um escritório e uma sala educacional onde a gente dá as aulas de aprendizado para as crianças e também as aulas de teatro. Perfeito. Agora me esclarece algumas coisas. No projeto, você falou que consegue atender crianças de 5 a 17 anos, Isso. Né? Qual é o perfil das crianças que estão no Tropinha?
o perfil das crianças, o projeto Tropinha, ele é um projeto de inclusão total. Quando eu digo inclusão total, ele não distingue nenhum tipo de situação e nem das condições financeiras, né? Aí as pessoas tendem a pensar que o projeto social é para crianças carentes. E, na verdade, é. Só que eu pergunto para todo mundo, o que é carência? Né? Existem vários tipos de carência. Então, a gente tem as crianças que têm a vulnerabilidade financeira, né, ou alimentar, e elas têm, talvez, uma mobilidade maior por conta da sagacidade de ficar mais na rua. A gente tem aquelas crianças que têm uma condição financeira melhor, porém, por conta da tecnologia, eles não têm a mobilidade. O que tem acontecido é que muitas crianças estão deixando de ser crianças por conta da tecnologia, celular e etc, e etc. Então, a gente, quando atende o projeto, a gente atende tanto um lado quanto o outro, e todos têm uma carência, seja afetiva ou até de relacionamento entre eles, né? E dessa forma a gente tem conseguido fazer com que um projeto, né, dessa magnitude tenha se crescendo solidamente e de uma forma coesa, né? Com que aquele que não tem algum tipo de situação financeira ou etc., ele se envolva com aqueles que têm e eles fazem ali uma grande família. E eu tenho vários casos lá de crianças que têm se tornado muito amigas, né? E famílias também por conta do projeto. Essas conexões ajudam a criar essas relações, né? Essa troca. Sim. Né? E às vezes a carência pode não ser de dinheiro nem de comida, mas às vezes é da presença de alguém dentro de casa. Sim. Ou de um amigo dentro de casa. Sim, sim. Pai e mãe, a gente fala assim, pai e mãe não é amigo. Pai e mãe é pai e mãe. Mas tem momentos que o pai vai precisar ter um contato com ele de uma forma, não deixando de ser pai, mas próxima dele para brincar, para fazer as coisas. Às vezes o pai não tem esse tempo. Sim. Né? E no Tropinha é possível essas conexões para desenvolver outras áreas emocionais, sociais. Sim, é base do projeto, né? Nosso time multidisciplinar, ele faz um trabalho fantástico de treinamento, né? Tanto para todos os voluntários, quanto para as crianças e para a comunidade num todo, né? Esses grupos, desculpa te interromper aqui, só para a gente não deixar isso se perder, esses grupos como do futsal, né? Que foi o pontapé inicial. Sim. Vocês trabalham não só o futebol, mas o teatro, né, a música, e existem torneios, apresentações, né, para que essas crianças possam demonstrar para os outros o que elas estão aprendendo? Sim, a gente tem, a gente faz sistematicamente apresentações de de todas as modalidades. Nós tivemos agora, no dia 8, um torneio entre projetos sociais, né, da modalidade futebol, né, futsal. A gente, no dia 29 de julho, né, a gente tem uma apresentação do teatro no SESC de Madureira, né? Que legal. A gente vai se apresentar lá, fazer a nossa segunda peça lá, né? Então, o pessoal que faz a música já está preparando também uma apresentação para o final do ano. A gente sempre faz alguma coisa para que aquilo que o aluno está aprendendo possa ser amostrado para a sociedade. Muito legal. Agora, você tem algum caso que te chamou a atenção ao longo desses 3 anos que você pode compartilhar com a gente? São vários casos, são casos tocantes, né? A gente está numa fase no mundo onde a meta e o tema, né, é inclusão. A gente tem crianças com espectro autista já no projeto, né? A gente também... Vocês conseguem receber e trabalhar a inclusão com quem é portador de TEA? Com portadores de TEA, com TDAH, né? A gente tem nossa equipe multidisciplinar dando um show nessa pasta, né? A gente chama lá de pasta, né? A gente faz um trabalho espetacular. Eu tenho um aluno querido, que é o Felipe, né? Ele chegou desacreditado do Nordeste, né? Ele ouviu não a vida inteira, né? A família ouviu não. Aí você pensa como que uma criança, uma família, né? Que tem, né, esse desafio que é o TEA, ela só ouviu não. Quando ela chegou no projeto, a Renata, né, que é a mãe do Felipe, ela diz que nós somos tudo na vida dela, né, ela exalta o projeto dessa forma, porque nós dizemos o sim e acolhemos. O papel do projeto social é isso.
o papel do Projeto Tropinha é acolher. Nosso time faz treinamentos constantes sobre inclusão, a gente faz treinamentos com eles para lidar com nossos anjinhos, né? E a gente tem feito um trabalho espetacular na nossa comunidade e na nossa sociedade por conta disso. Que atividades... Qual o nome dele? Felipe. Do Felipe. Quantos anos ele tem? Ele deve ter hoje uns 10 anos de idade. Quais atividades ele realiza dentro do Tropinha? Ele faz futsal. Ele é fanático por futsal. Ah, é? Ele é tio, quero jogar bola, né? Porque eles têm a nossa querida a Cláudia vai explicar melhor, eles têm um foco, né? Uhum. E eles têm um unifoco. E quando ele pega um unifoco, a gente trata esse unifoco dele para não ficar uma coisa exacerbada, né? Mas ele é uma criança... unifoco é um foco único, só aquilo ali que eles veem. E é onde nosso time trata isso, né? Para ele poder tentar desvencilhar não só daquilo, aprender outras coisas. Não só ele, como todo o projeto, né, em si, a gente pega o que acontece, é importante isso, acontece na modalidade, algumas situações, lá no ato da modalidade, por exemplo, uma bola saiu, a criança desistiu de correr atrás da bola. Aí a gente, é reportado isso para a nossa equipe multidisciplinar, a gente pega essa criança e a gente vai lá e conversa com ela sobre a vida, né, que você não pode desistir das adversidades. Então, a gente faz todo um trabalho em cima da modalidade para agregar na vida da criança de fato, né? A gente tem palestras e treinamentos sobre isso. As crianças e adolescentes, né, que vocês atendem, até 17 anos. Isso. Já teve algum que chegou lá nesses 3 anos, completou 17, não pôde mais continuar? Ainda não. E aí... Ainda não, e não vai acontecer, porque mesmo lá nos primórdios, quando tudo ainda era grama, né, a gente tinha essa preocupação. Esses dias um aluno nosso, o querido Rafael, perguntou para a coordenadora, mas se eu fizer 17 anos eu vou ter que sair do Tropinha? Não, a gente vai desenvolver atividade até para ele ser um jovem aprendiz do projeto, ele poder estar sempre conosco para aqueles que quiserem perpetuar com a gente, né? A gente também está tendo agora matérias como fotografia, a gente está tocando matérias para poder ajudar na profissionalização desses jovens. Então, assim, eles não vão sair do projeto, meus filhos não saem do projeto. Até porque eles, com 18 anos, vão poder, de repente, se tornar monitores do projeto. Com certeza. Futuro, né? Até do que aprenderam. Isso, a nossa meta é essa. Tá aí. Diz para mim, Jardel, o contato, Instagram do Tropinha. Obrigado pelo carinho. Eu queria deixar para você que está nos assistindo as nossas redes sociais, né? O nosso arroba no Instagram é @Projeto Tropinha, né? Nosso site é o www.projetotropinha.org. Queria fazer um apelo a você, empresário, você comerciante, você que tem condições de fazer aporte ou ajudar projetos sociais, eu indico a você, com toda a segurança e transparência, o Projeto Social Tropinha. É um projeto que tem mudado vida na Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente hoje tem aí 130 crianças precisando muito de ajuda e para que a gente desenvolva cada vez mais a vida desses assistidos e no projeto também. Perfeito, Jardel. Agora, no próximo bloco, eu vou conversar com a Cláudia. A Cláudia é psicopedagoga do projeto, voluntária também, e está ali para ajudar as crianças no desenvolvimento, não só pedagógico, mas até emocional. Jardel, primeiro, parabéns por todo o empenho ao longo desses 3 anos, 120, 130 crianças alcançadas, é um número bem significativo. Obrigado, querido. A gente pensa, se a gente for multiplicar isso, né, com o andar do tempo, 120 crianças... São 120 famílias, cada uma, se tiverem 2 filhos, são 480 pessoas que vão ter uma mentalidade diferente por conta da experiência que viveu com vocês. Graças a Deus, eu agradeço muito a oportunidade. Convido você para conhecer o projeto pessoalmente. Eu fiquei curioso, Conhecer pessoalmente e receber um abraço bem gostoso e acalentado das nossas crianças. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a realidade dessas crianças, como elas chegam no projeto. Nem sempre a gente consegue acompanhar a vida das crianças que moram na nossa rua. E a realidade de cada casa é diferente. Às vezes a gente entra naquela história de que na sua casa você tem a comida e deve ser um padrão para todas as outras. Infelizmente não é bem assim. Por isso a gente conversa agora com Cláudia Rosa, psicopedagoga
da equipe do Tropinha que está com a gente aqui. Boa tarde. Ou boa noite já, né? Já viramos aí a noite. Cláudia, prazer receber você aqui. Obrigada. É muito bom conhecer o projeto e conhecer pessoas que abrem mão do que é mais precioso, que é o tempo, né? Porque a gente pode conquistar tudo, pode ter um recurso financeiro, a gente pode ter amizade, mas tempo é uma coisa que não tem como recuperar, né? E, pelo que o Jardel falou, são mais de 20 pessoas trabalhando voluntariamente, doando o que tem de melhor e mais precioso. É verdade. E você é uma delas. O que faz você abrir mão de tantas coisas para estar lá com essas crianças? Falando em tempo, a gente tem pressa para mudar o futuro dessas crianças, né? A gente tem pressa para mudar o futuro dessas famílias, que é cuidando das crianças e, graças a Deus, existe esse canal que é o Projeto Tropinha. Eu vi uma oportunidade, eu sempre quis tocar a vida das crianças. E o Tropinha foi uma maneira que eu consegui ver isso, uma oportunidade, na verdade, mais para mim do que para elas. Eu acredito nisso. Você acha que com tudo que você oferece ali, você está sendo a mais beneficiada por essa troca? Exatamente. Eu recebo muito através da vida dessas crianças, das famílias, porque quando eu vou atender essas crianças, a gente primeiro tem que... as crianças são os frutos, né? E quando a gente quer saber se o fruto é bom, a gente vai na árvore. Como que a gente vai fazer? Cuidar da árvore, que é a família. Uhum. A gente vai enxertar, a gente vai aguar essa árvore, o pai e a mãe, os responsáveis hoje em dia, né? Então, o importante é isso, a gente ir no foco para quando florescer e dar fruto, esses frutos virem bons também. Então, as crianças que estão lá, cerca de 120 a 130 crianças, são frutos de uma árvore que pode não estar sendo bem cuidada. Exatamente. Mas não talvez por conta da família, mas pela estrutura e toda a situação em volta, né? É um contexto. Políticas públicas que a gente sente muita falta hoje em dia. Acredito que seja uma parede, né, de políticas públicas. Eu cuido dessa parte de crianças atípicas e famílias atípicas, né? E é uma outra realidade, né, Cláudia? Sim, exatamente. E chega a ser uma parede mesmo. Então, o Tropinha ajuda indicando lugares profissionais para atender essas famílias. Porque, principalmente, crianças atípicas, elas dependem de um sistema de recursos para conseguir se desenvolver. Né? A gente está falando de fonoaudióloga, de nutricionista, de terapeuta ocupacional, do próprio psicólogo, do neurologista. Assim, é uma gama. Eu sei porque tem um caso na minha família de uma criança atípica e eu vejo o empenho da mãe, do pai, de dar esse suporte. E, assim, é uma rotina que não para. Sim, nunca. De segunda a segunda. As mães são consideradas, elas são comparadas a um soldado quando volta da Segunda Guerra Mundial. Elas ficam o tempo inteiro em estresse. Numa outra ocasião, eu estava atendendo uma criança atípica e ela estava indo bem na turma e estava bem adaptada. E eu tirei uma foto e mandei o vídeo para a mãe. A mãe me disse que assim que viu a minha mensagem, ela já ficou preocupada. A primeira coisa que ela pensou foi numa coisa ruim que essa criança estava fazendo. E você só foi mostrar algo bom. Bom, para ela ficar feliz. Apareceu a notificação com seu nome, sim, assustou. Ai, meu Deus, o que ele fez dessa vez? E quando ela abriu a mensagem, ela ficou aliviada. Ele estava adaptado, ambientado. E é isso que a gente precisa ter hoje, essa compaixão. Porque quando a gente atende a criança e vai só falar coisa ruim, que é levado, que subiu aqui, subiu ali, respondeu mal, essa mãe já vive isso o tempo inteiro em qualquer lugar que ela vai. Ela puxa essa expectativa para tudo. Sim. E queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão. Essa prática de sempre falar, o meu filho só dá problema, o meu filho só dá problema, o meu filho é um problema, o meu filho só tem problema. Pode fazer com que a criança, seja atípica ou não, interiorize isso. E a partir de então fale, para que eu vou melhorar? Se já está esperando que eu faça isso, que eu dê esses problemas, que eu seja o problema,
Isso é real? Isso pode acontecer? Olha, eu acredito muito no poder da palavra. E é claro que existem as questões neuroatípicas que a criança já nasce com. Então, isso não muda, independente da palavra positiva ou negativa. Mas, claro que as positivas sempre ajudam. E existe a questão dos traumas. Nós somos de uma geração que era diferente da de hoje. A gente ouvia coisas ruins, coisas boas. A gente cresceu e superou muita coisa. Sim. Sendo que podia ter sido melhor, dependendo de alguma família. Do contexto que a criança está inserida, né? Então, assim, o melhor sempre é errar para o bem. Falar coisa positiva. Ainda que, por exemplo, o autismo, ele não tem cura para a ciência, mas existe uma melhoria. Então, com incentivo e estímulo, a gente consegue sim mudar a história dessa criança. A gente percebe que algumas crianças atípicas, que quando elas recebem o cuidado o quanto antes, já é um desafio dos pais aceitarem o diagnóstico. Nossa, o luto, né? É. O luto acontece em algumas famílias e aí ela precisa viver esse luto e eu torço que esse luto seja breve, porque o quanto antes ela consegue ajudar o filho, aquele filho perfeito que ela idealizou precisa morrer, de certa forma, e enterrar. Esse é o luto que você fala. É a expectativa de um filho como normal, outro filho do vizinho, que não tem uma questão neurológica definida, né? Que o torne atípico. Esse luto precisa morrer. A questão é que os pais precisam acabar com esse luto o mais rápido possível, né? Com a ajuda vai ser mais rápido. E aí ela vai conseguir ver aquele filho ali com todas as comorbidades que ele tem, ou com algumas, para entrar com as intervenções terapêuticas. E esse é um trabalho que vocês realizam no Tropinha. Sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar que tem psicóloga, tem pedagoga, tem psicopedagoga, e a gente ainda não tem outras terapias, mas a gente consegue indicar com os conhecimentos. Existem os anjos, que também, por fora, são voluntários, que às vezes atendem nas clínicas. Olha que legal. Alguns, e a gente precisa de mais, é claro, pessoas que doam. Tem algumas crianças que precisam de tratamento de fisioterapia, mas tem algumas atividades no projeto que o Jardel falou, de como futsal, taekwondo, que ajuda já, né? Eu vejo até como todas as atividades do Tropinha são terapêuticas. O teatro, o futebol, tem xadrez, que isso é muito bom para o TDAH, por exemplo. Para todo mundo é bom, mas né, a gente está direcionando, uma excelente ferramenta para quem é portador de TDAH. Concentração. Tem o pandeiro, que é instrumento de percussão. Tem também futebol para menino e para menina, que não deixa de ser uma inclusão. Verdade. Sabe que para menina ainda tem preconceito, né? Então, eu acredito que todas as atividades são terapêuticas. Agora, Cláudia, de todos que você recebeu lá, você está desde o início do projeto, Cláudia? Infelizmente, não. Não, você está há quanto tempo? Eu estou há 1 ano e meio. Nossa, mas já passou muita gente para conversar com você, para você ajudar, orientar. Tem algum caso que você destaca para a gente, que você possa compartilhar aqui? Sim. E de preferência que tenha esse que você foi lá na raiz da árvore para trabalhar? Sim, esse me marcou muito, foi um dos primeiros. Eu tinha recém-chegado no Tropinha e estava recém-chegada na profissão também. Foi uma mãe de uma criança com autismo e estava pesquisando o TOD. E o TOD dele era num nível dele tentar contra a própria vida até. Que o TOD é o transtorno opositor desafiador, Desafiador. Né? Ele vai contra todas as regras e principalmente com a autoridade que está ali naquele momento, que é a mãe, o professor, e naquele momento era eu, que estava como uma terapeuta dele, tentando ajudar. E aí você se torna uma líder, uma autoridade para ele, e ele vai bater de frente com você. Ele vai me desafiar o tempo inteiro. O que ele fazia que você percebia? Até porque pode ter alguém nos acompanhando e acha que o filho tem esse transtorno e às vezes fala assim, não, é da idade.
Qual era o diferencial que você pode Veja compartilhar? bem, ele é confundido, o TOD é confundido com aquela criança que é muito levada. Ou também que não tem limites, né? Porque existem a falta de limites que os pais não dão e a criança vai fazendo o que Sim. quiser. E isso é necessário para qualquer criança, atípica ou não. Então, ele subia no parapeito, porque eu não queria fazer o que ele queria. E No parapeito o quê? do local onde a gente estava fazendo a terapia. Era uma terapia... Se fosse segundo andar, ele ia subir ali... Talvez, porque ele estava me desafiando o tempo inteiro. E eu não queria também testar para ver até onde ele queria ir, né? Eu tive um momento que eu passei por uma experiência dessa que quando eu trabalhei em escola, tinha um aluno que ele subiu no parapeito. Mas ele não estava comigo, ele estava com um outro profissional da escola. E quando eu vi ele no parapeito, eu passei à frente e peguei, porque o medo dele pular dali. E era uma criança muito pequena, né? A professora que estava com ele, acho que não sei se não percebeu, eu só sei que dá um desespero na cabeça da gente. Eu tive esse desespero. Olha isso. Eu tive, e aí eu me posicionei, eu percebi que poderia piorar, né? E aí eu me posicionei, falei firme com ele, falei, vem pra cá, chamei pelo nome dele, falei, vem pra cá agora, senão a gente não vai conseguir. E ele queria, a atividade que ele mais gosta, o hiperfoco, que a gente chama, é o futebol. Ele queria uma bola. E aí eu fiz uma negociação com ele. Falei, vem pra cá, porque assim a gente vai conseguir jogar a bola. E aí ele foi se acalmando. E o que me chamou a atenção nessa criança é que ele foi adotado pela mãe dele. A mãe dele, claro, a gente tratou ela primeiro para depois ir cuidar dele. E a mãe estava precisando também de ajuda. Ela estava com umas questões, diria até depressão. Ela estava recém-chegada no Tropinha e aqui no nosso estado. Então, ela falou que estava sendo rejeitada pela família dela. A criança não ia mais em festa de aniversário, a criança não podia mais ficar no parquinho, porque as outras mães tiravam com medo dele, porque ele poderia se tornar agressivo. Ele é uma criança que parece ter mais idade, mas é uma criança na faixa de 6 a 8 anos. Então, isso, as mães vão tirando as outras crianças de perto e eu acho que isso não é legal para a criança e nem para a família. A família acaba ficando isolada da sociedade, quando a gente deveria abraçar. Ela não tinha uma rede de apoio. Acho que é pior do que a sensação de ser isolada, é de ser rejeitada, né? Sim. Porque o pai ou a mãe pode até ser rejeitado, mas rejeitar o filho... Mas você sabe aquele ditado que fala assim, para adoçar minha boca, dá doce ao meu filho? É mais ou menos por aí. Quando faz para o filho, é muito pior. A gente, às vezes, quer trocar pelo sofrimento que o filho está passando. E essa mãe começou a chorar e falou que não chamavam ela mais para as festas dentro da família dela. E, numa ocasião, uma prima, não lembro bem, alguém da família dela falou assim, já que ele é adotado, por que você não devolve? Isso foi o que mais me marcou. Eu sempre, onde eu tenho oportunidade, eu sempre falo para chocar mesmo essa pessoa preconceituosa, essa pessoa que age assim ainda. Não foi só essa pessoa lá com aquela mãe. Existe isso hoje, muitas. E aí eu falo que é para travar mesmo. Por que você não devolve? Como se fosse um objeto, porque perceberam que ela era uma criança atípica. É um produto, né? Um produto. E não serve esse produto, eu vou devolver. Exatamente. Aí é aquela coisa, né? O produto a gente devolve, o produto a gente esconde, guarda no fundo do guarda-roupa, a gente joga fora. Se for coisificar... Aproveitando seu link sobre esconder, hoje também existe diversas falas preconceituosas que falam que é mimimi, que está aparecendo muito autista, que tudo é autismo agora. Só que antes essas crianças era exatamente isso, ela era escondida, porque ela desregulava na frente da sociedade e a família podia passar vergonha. Sim. Então elas ficavam escondidas em casa, para não atrapalhar
à sociedade. Isso é uma coisa bem histórica, né? A gente tem alguns episódios no Brasil de clínicas psiquiátricas que eram só para até se a mulher quisesse divórcio, era internada lá porque estava doente. Então, assim, tudo que fugisse do que chamam de normalidade era escondido. A sociedade tem um nível, né? Tem um nível para medir as pessoas. Tem uma fita métrica. Você pode, beleza, tá aqui. Não pode, afasta. Está errado. A gente sabe também que existem muitos que estão diagnosticando autismo, o que não é autismo, que não é um diagnóstico simples. Existe a banalização. E existe também... ainda é novo para a gente, né? Ainda está muito novo. E essa falta de informação sobre esse assunto faz com que muitas outras mães afastem os filhos, né? Sim. Porque acha que... não sei se pensam, tá? Mas vai que acham que é contagioso, que vai agredir. Assim como era a epilepsia, você lembra? Lembro. Falavam que pegava na baba, né? E era uma convulsão, Exatamente. Era falta de informação. O que acontece é que existem os diagnósticos. A gente fica achando que, não estou querendo, assim, taxar a classe, mas todo ser humano está sujeito a errar. E algum médico também pode errar. Assim como dizer que a criança tem o autismo e ela não ter, e ao contrário. Dizer que não tem e ter. Isso. Né? Por isso que o diagnóstico é importante. Agora, dessa criança... Mas isso está melhorando. Graças a Deus. Por causa dos estudos. Então, tem mais ferramentas também para isso, porque senão banalizar também não é bom, né? Acho que... E não pode servir de um rótulo, né? Ah, não, é atípico, só isso aí que dá. Não. Sim. Abrir portas como... o projeto Tropinha faz, né? Exatamente. Abrir portas para se desenvolver. E como é que ele se desenvolveu? Como é que foi o caminho dele dentro do projeto? Ele continua no Tropinha, graças a Deus. Ele está bem melhor. Ele pratica o futebol dele que ele ama. E a psicóloga da equipe conseguiu direcionar ele para outros profissionais para ele fazer terapia, que é essencial. As medicações que estava muito difícil para a mãe conseguir, que ela tem direitos também, né? E sem saber, fica mais difícil para correr atrás. Totalmente. A psicóloga conseguiu indicar os lugares, o que fazer. Existe também uma parte jurídica do Tropinha que ajuda, que sugere, que direciona. Bacana. Sempre essa informação toda que às vezes e depois desse processo que vocês já fizeram até hoje, né? Vamos colocar um ano aí que ele está no projeto, mais ou menos? Você está 1 ano e 3 meses, né? Ele entrou quase junto comigo, ele era recém-chegado. E aí, nesse período, como é que ele se relaciona agora quando tem uma autoridade junto com ele? Você acha um pouco mais fácil? Você já consegue perceber essa mudança, já que ele era sempre batia de frente? O que aconteceu também, que a gente aprendeu a lidar com ele, né? E ele se acostumou com a gente. Então, ficou mais leve. Que bom. Até aconteceu um episódio com uma das gestoras lá e ela disse, olha, ele evoluiu, ele está diferente. Uau, eu quase choro quando ouço uma história dessa. Isso aí justifica todo o empenho, né? Com certeza. Eu acho que é o melhor dos pagamentos. É meu combustível. Porque não é um bem que você recebe que você vai gastar com alguma coisa. É um legado que você deixa na vida de outra pessoa, né? Bacana. Cláudia, olha, eu fiquei muito feliz de conhecer o projeto, conhecer Jardel, conhecer você também, o trabalho que vocês têm. Agora, o que mais me surpreende em vocês dois que passaram aqui hoje, é o amor que vocês têm por essas crianças. Porque a gente pode fazer um serviço de psicopedagogia de forma obrigada, quando a gente é pago para aquilo, faz aquilo, vai sem vontade para fazer, mas faz, porque tem que fazer. Agora, quando não existe retorno financeiro naquilo que você faz, quando a sua recompensa são resultados na vida de outras pessoas,
só tem um nome que eu consigo dar para isso, que é amor por essas crianças, né? Então, eu quero parabenizar você, parabenizar o Jardel, a todos os 26 voluntários, não é isso? 26 que têm aí trabalhado, cada um no seu limite, mas fazendo talvez mais do que pode para conseguir ajudar crianças. E como eu falei no bloco passado, de 120 crianças, a gente pode ter uma grande multidão, porque o que eles aprendem ali, eles acabam levando para a família, para a árvore, Sim. né? Para os colegas que não fazem parte do Tropinha. Eu acho até que a gente toca, são 120 crianças. Imagina que essa criança tenha um pai e uma mãe ou que tenha irmãos. Faz a conta aí, rapidinho, quanto dá. De leve, 500 pessoas fáceis. Por aí. Né? Que uma família, ultimamente, tá? E geralmente também são 4 pessoas. Sim, sim. O pai, mãe, a criança que faz parte do Tropinha e o irmão. Ou, às vezes, a avó, o avô, a mãe e a criança. E a avó tem amigas, a avó vai para aquela ginástica lá na clínica da família. Exatamente. A gente vai tocando e se multiplicando. Faz essa troca. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Você quer deixar o seu Instagram ou se alguma rede social sua para quem quiser acompanhar o trabalho que você realiza? Olha, a minha rede social é Cleo Rose. Você pode me achar lá e me seguir. Eu vou melhorar essa parte da rede social, que ainda não está direcionada, mas pode me achar lá, que eu estou seguindo o Tropinha também. Perfeito, então. Parabéns, obrigado pela sua companhia aqui, pela sua presença hoje. E você de casa? Olha, é importante a gente doar aquilo que a gente recebe. A educação que a gente recebe, a oportunidade de conhecimento que a gente recebe, as experiências de vida que nos fizeram chegar onde estamos. Saber que a sua história pode ajudar outras crianças a talvez não tropeçarem nas mesmas pedras que a gente tropeça. E às vezes as pessoas precisam apenas de um pouco de atenção. Que a gente possa praticar isso no nosso dia a dia, onde a gente for.